Muita gente me questiona sobre formulação de ração para aves, principalmente na fase de postura. Por isso, no vídeo de hoje, vamos falar sobre formulação de ração, qual é a fórmula ideal para obter altos índices de produção de ovos em sistemas caipiras. Se você ainda não me conhece, eu sou o professor César, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Escola de Avicultores, e essa videoaula é um pedacinho de uma aula maior do nosso curso de formação para avicultores. Nós temos um módulo dentro do curso de formação só sobre nutrição, e nós fazemos essa discussão. Aliás, o nosso curso de formação para avicultores abre a próxima turma agora no segundo semestre. Nós temos 2 turmas por ano, uma que vai abrir agora no segundo semestre e a outra só em janeiro. É um curso extremamente completo, com 7 módulos e um passo a passo, uma metodologia bem estruturada para obter resultado nos sistemas caipiras de produção. Nós temos módulos sobre genética, módulos sobre mercado, módulos sobre manejo, pega todos os manejos do início até o descarte, módulos sobre nutrição, sobre sanidade, as principais doenças e formas de controle, módulos sobre comercialização, estratégias de marketing e atender o nosso nicho de mercado. Enfim, é um curso extremamente organizado e completo da Escola de Avicultores. Quem tiver interesse em entrar na nossa próxima turma, deixa um e-mail cadastrado aqui no link da descrição do vídeo. Aproveita e dá uma olhadinha na estrutura do curso. Nós teremos plantões de tira dúvida aos finais de semana, além das aulas gravadas. E também nessa turma vamos formar um grupo. Vamos formar um grupo de alunos, onde eu e minha equipe vai estar lá dentro, tá certo? Mas vamos retomar o nosso conteúdo e vamos olhar nessa aula umas considerações iniciais sobre formulação de ração, o que o avicultor precisa saber antes de olhar para uma fórmula de ração. Depois a gente vai discutir um pouquinho sobre formulação de ração para postura, uma fórmula ideal para atingir altos índices de produção de ovos em sistemas caipiras. E quem ficar comigo até o final do vídeo vai receber uma dica lá no final super importante, que eu considero um salto para atingir altos índices e resultados no sistema. E se você já gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação, porque toda quarta-feira, 7h30 da noite, a gente tem um vídeo novo específico sobre avicultura. E já vamos começar esse vídeo olhando o que nós precisamos saber antes de pensar na formulação de ração. O que eu preciso saber sobre ração, sobre formulação de ração? E a primeira coisa muito importante é saber que a formulação de ração ela é feita através de 2 mecanismos principais. O primeiro deles é o levantamento das exigências nutricionais dos animais. Então, todos os animais eles têm as exigências nutricionais. Todas as raças, todas as espécies animais possuem exigências nutricionais diferentes, exigências nutricionais particulares. E quando a gente vai olhar para a postura, nós temos as exigências nutricionais específicas desses animais. E essas exigências nutricionais, elas dependem de uma série de fatores. O primeiro fator, falando já em avicultura, é o tipo de exploração, é a função do meu sistema de produção. Se eu tenho uma função ornamental, eu vou buscar a exigência nutricional dos animais de cunho ornamental. Se eu tenho uma função de corte, eu tenho exigências nutricionais específicas para corte. Se eu trabalho com produção de ovos em sistemas caipiras, eu tenho especificamente as exigências nutricionais desses animais, dessa função de produção de ovos. Além do tipo de exploração da função do meu sistema de produção, outra questão fundamental são as raças, são as linhagens comerciais que nós trabalhamos. E cada linhagem tem a sua própria exigência. Então a primeira coisa, eu preciso saber qual a minha função. É a produção de ovos? Beleza. E qual linhagem eu vou trabalhar? Essa linhagem. Então eu já sei que é produção de ovos e já sei a linhagem. E aí eu vou buscar nos guias de manejo daquela linhagem as exigências nutricionais daquele animal nas diferentes etapas para poder fazer a formulação de ração. E aí entra o nosso terceiro ponto fundamental da exigência dos animais, que é essas etapas, a categoria animal. Se é fase pré-inicial, se é fase inicial, se é recria, se é pré-postura, se é postura. Então, dependendo da fase de vida desse animal, as exigências nutricionais dele vão variar. E além disso, nós temos outros fatores que influenciam as exigências nutricionais dos animais. Temperatura ambiente, e a gente vai ver lá na formulação também daqui a pouco. A temperatura ambiente influencia na formulação.
Regiões mais quentes ou épocas do ano mais quentes, nós usamos uma formulação. Épocas do ano mais frias, nós usamos outro tipo de formulação. E além disso, nós temos outras inúmeras diferenças das exigências. Estado sanitário desses animais, doenças. Se ele tem um desafio maior sanitário, a gente usa uma formulação. Se ele está com problemas associados à doença, nós usamos outra formulação. Então, as exigências dos animais, a exigência nutricional das aves, ela vai variar de acordo com uma série de fatores. Eu elenquei aqui alguns deles, mas nós temos outros e muitos outros que a gente leva em consideração na hora de formular a ração. E o segundo ponto importante para fazer a formulação é a composição dos alimentos. Então, a primeira coisa importante é saber a categoria animal, o tipo de animal que eu vou trabalhar, a linhagem que eu estou trabalhando e a exigência nutricional desses animais. Então, primeiro eu levanto as exigências nutricionais da linhagem que eu vou trabalhar. Depois, eu levanto a composição do alimento que eu vou utilizar. E nesse sentido, a gente vai olhar para essa figura clássica que eu extraí de um livro de nutrição que está aparecendo aqui do lado para vocês, caso queiram se aprofundar sobre nutrição e adquirir esse livro. Mas a ideia é que vocês entendam que o alimento ele é dividido entre água e matéria seca. E dentro da matéria seca nós temos a matéria orgânica e a matéria mineral. A matéria orgânica ela é composta pelos lipídios, pela gordura, pelos carboidratos, que são os glicídios, pelas proteínas e pelas vitaminas. E a matéria mineral são os macro e micro minerais. São os minerais que nós utilizamos na dieta das aves. Então esse é um conceito chave. Se a gente consegue entender a composição básica do alimento, facilita a nossa vida. Então a gente precisa saber disso. O alimento ele tem uma composição, então um alimento 100% de um alimento, 100% de um milho, ele tem lá na composição dele a água, sempre tem água, umidade nesse alimento e a matéria seca. A matéria seca é o que nos importa porque os nutrientes estão dentro da matéria seca. Dentro da matéria seca nós temos a matéria orgânica e a matéria mineral. Matéria orgânica, a gente precisa levar em consideração carboidratos, proteínas e gorduras e as vitaminas. E na matéria mineral, muito importante, os macro e micro minerais. Então, visto esse conceito básico de que a formulação de ração ela depende das exigências nutricionais dos animais e da composição dos alimentos, vamos olhar então para uma formulação de ração para postura. Como eu chego na formulação de postura? De novo, vamos retomar lá as exigências dos animais. Quais são as exigências dos animais? E aí eu vou ter que olhar as exigências dos animais que eu vou trabalhar. Aqui eu vou trazer um exemplo da tabela brasileira de aves e suínos, que traz um contexto geral das poedeiras e divide elas em 3 grandes categorias: as poedeiras leves, as poedeiras semi-pesadas e as poedeiras pesadas. Então a primeira coisa que eu preciso saber, se eu não tenho guia de manejo da linhagem, é se ela é uma poedeira leve, semi-pesada ou pesada. Quer ver um exemplo? A Azur é uma poedeira leve. E a Embrapa 051 é uma poedeira pesada. Se você colocar uma Azur do lado de uma Embrapa, é nítido a diferença de conformação corporal, de peso desses animais. E aqui eu estou trazendo um exemplo para vocês da tabela brasileira de aves e suínos e as exigências de uma poedeira semi-pesada de desempenho regular médio. Nós temos, além dessa divisão das 3 tipos de poedeiras, nós temos ainda o desempenho que nós queremos atingir. Se é um desempenho regular médio, se é um desempenho de alta performance, se é um desempenho mais tímido. Então, dependendo do desempenho, dependendo da categoria desses animais, se são leve, semi-pesadas ou pesadas, eu tenho exigências diferentes. Nós vamos olhar principalmente para a energia metabolizável e para a proteína bruta. Então, sempre a gente olha para fazer a formulação para a exigência dela em proteína bruta e em energia metabolizável. É claro que a gente precisa olhar para todos os nutrientes, para os minerais, para outras dimensões, mas a grosso modo, em uma forma didática de apresentação desse vídeo em específico, vamos olhar para a energia metabolizável e para a proteína bruta, que são 2 grandes elementos que a gente precisa levar em consideração. Então a gente olha lá a exigência desses animais.
Aqui eu trago um outro exemplo só para vocês verem essa diferenciação. Aqui ele coloca as exigências nutricionais de uma galinha poedeira leve, de desempenho regular médio e sob temperatura média de 26 graus. Temperatura entre 21 e 31 graus. E aqui, de novo, lembra que a gente viu que as exigências nutricionais dos animais, elas variam conforme a temperatura ambiental? E aqui é um exemplo. Se eu pegar uma poedeira leve, de desempenho regular médio, com temperatura ambiental variando entre 21 e 31 graus, eu tenho essa conformação de exigência. Se é uma temperatura menor ou maior, é outra exigência. Se ela é leve, de desempenho de alta performance, é outra exigência. Então as exigências variam demais de acordo com uma série de fatores, como a gente viu alguns lá no começo da videoaula. E aqui só para ilustrar então, uma poedeira leve de desempenho regular médio nessa temperatura média entre 21 e 31 graus tem uma exigência de energia metabolizável de 2.900 quilocalorias por quilo e uma exigência de proteína bruta, e aí sim varia de acordo com o peso corporal. De novo, mais uma diferença na exigência. Se a gente tem poedeiras com peso corporal médio de 1,35 quilos, nós temos uma exigência. Se nós temos uma poedeira de 100 gramas a mais de 1,45 quilos, nós temos outra exigência. Olha que interessante. Uma poedeira leve de desempenho regular médio de 1,350 kg tem uma exigência de proteína bruta de 17,87. E se a gente tem uma poedeira leve de desempenho médio, de peso 100 gramas a mais de 1,450, ela tem uma exigência de praticamente 1 grama a menos de proteína por dia. E ajustar, balancear isso de acordo com essas características específicas é um desafio gigantesco, principalmente para nós dos sistemas caipiras de produção. E além dessa esfera mais macro que está contemplada nas tabelas brasileiras, nós temos especificamente as linhagens que nós trabalhamos. Eu trago aqui, por exemplo, a Novogen, a Novogen Brown. A exigência da Novogen dividida em postura 1 e postura 2 e a quantidade de energia. De novo, a Novogen já mostra no guia de manejo dela que a exigência nutricional varia de acordo com a densidade energética daquela dieta. E nesse sentido, a exigência de proteína bruta vai variar, o que é muito interessante, porque a mesma poedeira, a mesma linhagem, na mesma fase, dependendo da energia metabolizável da dieta, a exigência de proteína bruta também varia. É um desafio orquestrar isso no balanceamento de ração na prática. Um outro ponto que nós precisamos considerar, então, além dessas exigências, como a gente acabou de ver, por exemplo, uma exigência da Novogen Brown, se tem um lote de Novogen Brown, a gente vai pegar aquelas exigências da postura. E depois vamos olhar para a composição dos alimentos que eu vou trabalhar. O nosso carro-chefe, é claro, é o milho e o farelo de soja. Por isso a gente vai olhar a composição deles. E principalmente vou olhar aqui a porcentagem de proteína bruta desse milho e também a energia metabolizável para as aves. Qual é o fornecimento de energia metabolizável que esse milho me dá? E qual é a proteína bruta que esse milho contém? Além disso, a gente viu lá os lipídios. É importante olhar também a questão das gorduras e outros elementos para poder organizar e fazer a formulação de maneira adequada. Mas, de novo, a grosso modo, uma esfera mais macro e didática para nossa videoaula, vamos olhar para a proteína e para a energia metabolizável do milho e do farelo de soja. Por que é o carro-chefe de formulação? Porque eles se complementam. Mas uma questão importante, uma atenção que a gente precisa ter é sobre a matéria-prima que eu estou utilizando. O milho mesmo, nas tabelas brasileiras, tem 3 composições diferentes de proteína. Tem 6 e poucos por cento, 7 e poucos por cento e 8 e poucos por cento. O farelo de soja também. O farelo de soja a gente encontra no mercado de 44%, 45%, 46%, 47%. E aí tá a dificuldade de a gente passar uma fórmula de ração ideal. Uma fórmula de ração para todo mundo que vai funcionar para todo mundo. A fórmula de ração que funciona para um não funciona para outro. Por quê? Porque de repente um está usando um farelo de soja de 44% de proteína bruta e o outro está usando um farelo de soja de 47% de proteína bruta. E aí não dá para usar a mesma formulação,
porque nós temos a diferença de proteína bruta do ingrediente que está sendo usado na dieta. E aí, com esses ingredientes, nós temos, então, contemplados na nossa tabelinha lá do alimento, a parte de carboidratos, a parte de gordura e a parte de proteínas. O que ficou faltando? As partes de vitaminas e minerais. Apesar dos alimentos terem vitaminas na sua composição e também minerais, nós colocamos a mais através ou do núcleo, ou de um premix, ou mesmo do concentrado, que já vem a fração de proteína dentro. Não é tema dessa aula nós discutirmos as diferenças entre núcleo, premix e concentrado. Porém, é importante saber que existe essa diferenciação, essas são as fontes de vitaminas e minerais que nós podemos usar, mas nos sistemas caipiras, geralmente nós utilizamos o núcleo, que é mais fácil de encontrar e é o mais completo. A gente precisa mexer menos na dieta quando usa o núcleo. Ah, professor, beleza. Eu entendi que para fazer a formulação eu preciso olhar as exigências nutricionais desses animais e preciso olhar também a composição dos alimentos que eu estou trabalhando. E sei que é uma coisa muito específica, que varia de acordo com uma série de fatores, desde temperatura ambiental, desde categoria animal, até a composição mesmo dos alimentos que eu estou incluindo. Mas você disse no começo do vídeo que ia passar uma formulação de ração para postura. Bom, para fazer uma formulação perfeita e específica, de fato nós precisamos levar em consideração todos esses fatores. Mas nós temos indicações de empresas que produzem núcleo, que passam uma formulação macro, uma formulação mais geral, que dá para a gente se basear. E eu vou trazer aqui, por exemplo, o núcleo da Guabi. Guabi é uma das maiores marcas relacionadas à nutrição animal do nosso país. Por isso é uma empresa idônea e confiável. E ela traz uma formulação de ração baseado na utilização do núcleo que ela propõe. Não precisa se preocupar agora que eu vou trazer uma tabelinha aqui para vocês. E outra formulação que eu quero trazer para vocês, também de uma grande empresa, referência nacional na formulação de ração na nutrição animal, é a Polinutri. E essa tabelinha da Polinutri é muito bacana, porque ela traz inclusões nas 3 fases de postura, com e sem óleo e com e sem farelo de trigo. E a gente usa bastante, já fica uma dica aqui para vocês, que nós usamos bastante uma ideia de formulação muito próxima a essa. Estou trazendo aqui então para vocês essa formulação da Polinutri. Pode tirar um print e usar como uma base, mas lembrando, usar como base, porque nós temos, como nós vimos no começo desse vídeo, uma série de fatores que influenciam na dieta. Como eu disse para vocês, aqui a gente está olhando uma esfera mais macro. E aí, se a gente comparar as duas formulações, nós chegamos numa conformação geral para a postura, mas que funciona bem. Então, uma variação. E aí é como a escola geralmente trabalha. Na fase de postura 1 aqui, principalmente, nós trabalhamos nesse formato. Geralmente, inclusões de farelo de soja entre 25% e 26,5%, dependendo, é claro, da porcentagem de proteína bruta do meu farelo de soja, da porcentagem do milho, enfim, desses fatores, mas uma média geral entre 25% e 26,5% nós trabalhamos de inclusão de farelo de soja, é como as grandes empresas do ramo de nutrição recomendam. A inclusão de núcleo variando de acordo com o fabricante entre 4% e 5%. A Polinutri trabalha com núcleo de 4% de inclusão e a Guabi com 5% de inclusão do núcleo. E além disso, é claro, o milho. O milho variando entre 61% e 62,5% de inclusão. E o calcário calcítico também sendo incluído aí entre 7,5% e 8%. Isso numa fase inicial de postura. Se a gente vê lá a Polinutri, lá no final da postura, postura 3, trabalha com 9% de inclusão de calcário. E nós da escola também trabalhamos com diferentes concentrações de cálcio, de calcário, nas diferentes fases de postura. Dividimos a postura entre 1, 2 e 3. Lembrando que aqui a gente está fazendo um olhar mais macro. E agora vem as dicas que eu queria dar no final da aula. A primeira delas é ter um cuidado especial com a matéria-prima que nós vamos usar, principalmente relacionado a minerais. Vamos dar um exemplo aqui do calcário. Todo mundo acha que o calcário é a mesma coisa. Além da primeira divisão que nós precisamos olhar, usar calcário calcítico, que é menos magnésio na sua composição,
quando comparado ao dolomítico. Calcário dolomítico nós não usamos na formulação, usamos o calcítico. Mas dentro do calcário calcítico, nós temos diferenças. Nós temos diferentes calcários calcíticos no mercado e que variam de acordo com a extração, de acordo com a fonte que ele foi extraído. Nós temos então durezas diferentes derivadas da extração. Nós temos então carbonatos moles, médios e duros. E nesse sentido, quanto mais duro é o carbonato, mais flúor tem na composição do calcário e mais escuro ele é. Às vezes a gente pega um calcário mais claro, às vezes pega um calcário mais escuro, e isso está relacionado com a fonte de extração daquele calcário. E isso faz toda a diferença na formulação de ração. Calcários mais moles permitem a inclusão de partículas maiores. Calcários mais duros, a gente precisa trabalhar com partículas menores. Então a gente precisa saber aí diferenciar a matéria-prima, a forma de extração. Dentro do núcleo também, todos os minerais que o núcleo possui variam de acordo com a extração. Então tem maior ou menor absorção daqueles minerais de acordo com a fonte de extração daquele mineral. Então às vezes a gente inclui 9% de calcário e não consegue imprimir uma característica de qualidade de casca bacana. Porém, se a gente usa às vezes 6% de calcário, e as pesquisas mostram que a inclusão ideal de calcário é 6%, nós temos de repente cascas de qualidade superior, mas vai variar de acordo com a matéria-prima que eu estou explorando, de acordo com a fonte de extração desse calcário. E um outro ponto aqui, uma dica final da nossa videoaula, é a inclusão de 2 aditivos que eu sempre recomendo. Um deles são os pró e pré-bióticos e o outro os adsorventes. São 2 ingredientes que eu costumo incluir na dieta que fazem toda a diferença para o resultado, ainda mais em sistemas caipiras de produção. Os adsorventes, eles eliminam micotoxinas que algumas matérias-primas podem conter. E os pró e pré-bióticos, eles equilibram a microbiota do animal e têm uma função fundamental nos sistemas caipiras de produção. Apesar do valor desses ingredientes, apesar do valor desses aditivos, a inclusão é pequena na dieta. Então vale a pena. Compensa a utilização desses aditivos. Então a dica final é, além daquela formulação de ração que vocês acabaram de ver na tabela, incluir adsorventes e pró e pré-bióticos na dieta. Tá certo, galera? O que eu queria deixar para vocês era isso, mostrar uma formulação de ração geral para postura e dar algumas dicas referente à nutrição nessa fase. Qualquer dúvida, qualquer questão, deixa nos comentários que eu respondo. Um grande abraço a todos e a todas.